Oi, pessoal, nós estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia, inovação e agilidade aqui da Globo, com novidades da casa e do mercado para você. E a gente está começando uma série especial falando sobre a SET Expo 2023. Então, vamos começar pelo menos entendendo aqui, para quem não for muito do meio, o que é a SET, né? A dona dessa feira, né? Que a gente vai tratar ao longo dos próximos episódios especiais aqui. É uma associação técnico-científica sem fins lucrativos que começou em março de 1988 e tem toda uma galera de tecnologia, engenharia, operações, pesquisa, ensino, todo mundo trabalhando a fim de encontrar melhores práticas ali e é a responsável por liderar a equipe que desenvolveu o Sistema Brasileiro de TV Digital. Tá? Então, depois que a gente contou com a implementação aqui, outros países da América Latina e da África adotaram o sistema como melhor solução em TV digital. E eu destaquei uma fala do Paulo Rabelo falando sobre a SET e as expectativas dele, o que ele tem de vivência estando ali em contato com a galera da SET na feira, né? SET desempenha papel fundamental na formação de profissionais do mercado de mídia e TV, divulgando novos conceitos de tecnologias e fomentando o fortalecimento da nossa indústria com uma visão integrada dos desafios que enfrentamos juntos nos próximos anos. Recorte maravilhoso. E dadas as devidas informações, né, embarcando todo mundo nesse tema, eu chamo a nossa host especial, Marcela Negrão, que acompanha a gente nesse episódio aqui. Muito bem-vinda. Obrigada. Então, gente, estou aqui de volta, dando sequência aí à nossa trilha de segurança da informação, né? Estou aqui com um time de peso que estava lá na SET Expo esse ano. Aqui do meu lado está o Vinícius Brasileiro. Na minha frente aqui está o Edu Fedorovics. Eu tive que fazer uma pausa aqui para poder pronunciar esse sobrenome. E o Pifa, que já está aqui, já é prata da casa, já todo mundo conhece. Diego Piparetti. E, assim, para começar, né, dando sequência aí à fala da Vanessa, a gente queria também entender aí um pouco como é que foi essa entrada aí da segurança, né, desse tema nessa feira, né? Muito bem, então vou pegar o gancho aqui para explicar como é que a gente foi parar lá, né, para falar de segurança dentro de um evento que ele é tradicionalmente voltado para a indústria de tecnologia de mídia, né, a parte antiga ali, a antiga engenharia, a parte de tecnologia operacional de mídia. Não foi a primeira vez agora em 2023, mas a gente volta agora de uma maneira mais definitiva, né? Fizemos um ensaio uma vez na SET, teve um dia, se eu não me engano foi 2019, que foi a ideia de falar muito ainda pelo gancho de LGPD. Então a SET fez um dia ali falando de segurança, porque tinha LGPD e tudo mais, e meio que foi bem falado, né, na época. E depois veio pandemia, o assunto morreu. No ano passado, com a ocorrência de incidentes de segurança em empresas de mídia, principalmente aqui no Brasil, algumas sofreram ali ataques de ransomware, né? A SET começou a se movimentar e falando, gente, a gente precisa apoiar os associados em ferramentas, em como é que a gente pode fazer para melhorar a maturidade, para que isso não venha acontecer com os associados da SET e outras empresas da indústria. Então, a SET criou, né, um grupo de trabalho sobre segurança da informação e eu tenho ali o prazer de conduzir esse grupo, ali, de coordenar esse grupo na SET. E onde a gente começou a trabalhar ali processos de segurança, assuntos de segurança dentro desse grupo, né? Então, a partir de que construímos o grupo, falei, gente, tem tanto assunto aqui que a gente não vou conseguir trabalhar isso sozinho. E a gente construiu subgrupos, o Edu, inclusive, me ajuda, lidera um subgrupo, inclusive o grupo de ransomware ali. E durante as reuniões, a gente se encontra uma vez por mês para poder debater, e aí cada subgrupo tem a sua frequência de reuniões. E foi chegando perto do SET Expo, o time da SET fez uma proposta, falou assim, gente, poxa, vocês veem fit ali, funciona ter painéis de segurança dentro do evento, porque na NAB teve falando principalmente de inteligência artificial, deepfake e tal. Eu falei, cara, vamos trabalhar nisso, vamos construir um dia de segurança na SET, então, para a gente começar a falar. Esse é o primeiro ano que tem esse
estruturado para exclusivamente de segurança foi o primeiro ano. No ano passado teve um painel de segurança, o Farete esteve lá, né, a convite, trabalhando ali, falando de inteligência artificial no ano passado, né, mas não foi ainda um dia dedicado para a segurança. O objetivo esse ano foi construir um dia dedicado à segurança. Aí o time da SET internalizou, estudou e qual seria o melhor dia. Normalmente a SET é um congresso que vai de segunda a quinta-feira. Né? E eles pegaram e falaram, cara, vamos colocar na segunda, porque segunda você consegue fazer 4 painéis, né? Um dia inteiro, né? 4 painéis dedicados ao tema, e a gente cria essa cultura. Até teve uma brincadeira depois que falou a segunda da segurança, a gente falou, segue. E a ideia é que nos próximos anos tenha isso também. E assim nasceu, né? Ter um dia de segurança dentro do congresso da SET. O próximo ponto depois desse nascimento foi, e aí, vamos falar de quê? Né? Então... Dentro do nosso grupo lá do GT de segurança, a gente abriu uma votação no grupo para trazer os temas. O primeiro tema que a gente tinha que falar, obviamente, era de ransomware, né? Que era o grande ataque no ano anterior, que algumas empresas sofreram e tudo mais. Então, a gente precisava debater sobre esse assunto. Vinícius, só para os leigos aqui, traduzindo para português PTBR, o que é o ransomware? O ransomware a gente chama, ele simplifica, ele chama ele de vírus do resgate, né? Quando uma empresa, né, um atacante, um criminoso invade essa empresa e criptografa os arquivos e pede em troca ali dinheiro ou pede alguma outra coisa para poder liberar essa criptografia, que às vezes nem acontece, né? Às vezes nem de volta a pessoa recebe. Mas isso aí é já aprofundando a história que depois a gente vai falar. Mas basicamente, traduzindo de uma forma muito simples e traduzindo ao pé da letra, né? Tradução literal ali do inglês para o português é um vírus de resgate, né? Infecta e criptografa as informações. Então, o primeiro assunto que era unanimidade era falar sobre ransomware, que era uma preocupação da indústria. É uma preocupação da indústria. Depois tinha os outros temas, né? E um ponto que a gente foi trabalhando ali, como todo mundo, dentro dos grupos de trabalho, um tema era falar sobre pirataria e proteção de propriedade intelectual. Era um tema que já era trabalhado dentro do grupo. Veio da NAB a demanda, lá teve muita ação de inteligência artificial, então vamos falar também sobre inteligência artificial, os riscos que pode trazer, né, para a segurança, inteligência artificial. E por fim, dentro do trabalho ainda do GT da SET, nós começamos uma aproximação com a MPA, que é lá a indústria de cinema, lá a Motion Pictures Association, e a gente acabou, né, conversando com eles, se aproximando a SET do MPA, e descobrimos que eles criaram uma nova empresa lá chamada TPN, lá, que é o Trusted Partner Network, que faz um framework de segurança para a indústria de mídia. Aí falamos, estamos construindo coisas para a indústria de mídia aqui. Os caras lá têm coisa da indústria de mídia já pronta. Por que não, né, adaptar essas coisas? Com certeza. A primeira iniciativa surgiu ali, vamos traduzir o material que eles já têm lá para o português, que já dá uma facilitada para a galera daqui, né, que quer adotar isso. E esse foi um trabalho que a gente fez e aproveitamos um painel da SET para lançar. E aí depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, mais aprofundado, dessa tradução que a gente fez como grupo. E daí nasceu esse Dia da Segurança na SET, com esses 4 temas ali. Legal. E como é que foi lá no dia, assim? Como é que rolou esses painéis? Eles eram concomitantes, não eram... Não, era um sequencial, então tinha uma sala, que foi a sala dedicada para a segurança. Então era um painel após o outro, só falando sobre segurança. Tinha lá um outro evento na hora do almoço, que esse não era especificamente sobre segurança, mas a gente colocou ali a gente remanejou para que fosse um assunto de inteligência artificial, que logo depois vinha o painel de segurança falando de inteligência artificial, né? Então, a gente conseguiu, era o único, na hora do almoço, para quem não queria almoçar, tinha um painelzinho de hora do almoço ali, mais curtinho, que a gente botou o tema de inteligência artificial. Legal, e o primeiro assunto lá no dia que vocês trataram foi o quê? Na organização da grade, o primeiro dia que foi dedicado ali, o primeiro para abrir, né, e foi logo que tinha mais expectativa, pelo menos eu acredito nisso, foi o de ransomware, né, que o Edu teve aceitou o convite para liderar esse painel, montar uma mesa. Legal. E acho que ele pode explicar aí o desafio que foi colocar essa galera junta ali para poder falar sobre ransomware. Então tá com você aí, Edu. Fala aí um pouquinho pra gente como é que foi. Foi bem legal, assim. Na verdade, a gente reuniu ali, né, uma visão externa do mercado. A gente trouxe uma empresa
especializada em segurança, em ameaça de segurança na internet. Então, não é falar somente sobre ransomware, mas sobre as grandes ameaças e invasões técnicas que estão acontecendo no momento. E a gente trouxe também 2 empresas de mídia convidadas que foram ali afetadas recentemente por incidentes de ransomware, né? Uma mais conhecida, que teve um grande incidente, uma outra um pouco menor, mas também foi publicamente divulgada. E eles toparam o desafio de falar sobre, não só como foi ali, né, mas quais foram as lições aprendidas em cima daquilo. Então foi bem legal para todo mundo que estava assistindo, porque a gente percebe dentro do mercado de mídia que o assunto de segurança ainda é uma certa novidade, né? Então, era um mercado, como o Vinícius comentou, que veio de engenharia de TV tradicional ali, então, onde a gente fazia equipamentos eletrônicos, e TI era um universo paralelo. Até que o mundo começou a convergir, e aí as tecnologias começaram a ter as mesmas ameaças que afetavam o universo de TI, começaram a afetar também essas soluções. E aí você percebe que todas as empresas têm os mesmos desafios, né? Que os grandes fornecedores que faziam lá equipamentos eletrônicos, eles começaram a trazer uma caixa preta e falaram assim, aqui é uma caixa mágica que você coloca um cabo aqui, sai aqui e está tudo seguro. E quando a gente levantava o capô para enxergar o que tinha ali dentro, tinha um equipamento de TI vulnerável. E aí quando você tenta colocar ali alguma camada de proteção, vem aquela preocupação, pô, mas isso não pode afetar a minha performance, aí eu perco a garantia do produto. Então, isso é um desafio do mundo, do mercado de mídia, de TV, todo mundo passou por isso, grandes players passam pela mesma situação. E aí a ideia de levar esse tema ali para que todo mundo também conseguisse, né, óbvio, se entender, ele ver que não estava sozinho nessa batalha, mas que a gente tem que unir esforços ali para conseguir evoluir a maturidade do mercado, das ferramentas que estão sendo fornecidas para esse tipo de indústria e conseguir pensar em soluções alternativas. Então, foi uma coisa, todo mundo se identificou ali, foi muito fácil, né? E aí, quando eles falavam dos desafios que eles, os outros convidados, né, falavam sobre o desafio que eles enfrentaram, a dificuldade que eles têm, e a gente também via ali, o que eles fizeram para conseguir passar por isso, quais são as melhores práticas em relação a isso, o que eles tiraram de lição aprendida ali, o que foi crucial para conseguir garantir que eles estavam se recuperando do problema. Uma das coisas que a gente falou é que assim, é muito comum em empresas que passam por um grande incidente de ransomware de não conseguir se reerguer. A empresa simplesmente quebra, porque hoje em dia o ataque de ransomware não é simplesmente o sequestro, é o sequestro e tem uma segunda etapa que a gente chama de dupla extorsão, em que o atacante ele extrai algumas informações sigilosas ali dentro e ele começa a te exigir o dinheiro para não vazar aquela informação. Então, o cara ali é atacado, muitas vezes ele não percebe que o ataque acontece, pode acontecer 1 dia ou 2 antes de você perceber, ou pode acontecer meses antes. Ele pode ficar o tempo que ele quiser ficar ali dentro. Quanto mais tempo ele fica, mais informações ele coleta, mais ele consegue entrar na sua rede, mais informações ele leva para fora. E aí, depois de um tempo, quando ele é percebido, que ele geralmente causa algum impacto em disponibilidade, quando ele esconde o acesso aos seus arquivos, ele começa a pedir o resgate, aí você vai entender o que aconteceu, você vai discutir se vai pagar, se não vai pagar, se você vai recuperar algum tipo de backup que você tenha. E aí, depois de um tempo, você percebe que, além disso tudo que aconteceu, o cara começa a te cobrar dinheiro para não divulgar alguma informação que ele tinha ali dentro. Então, passar por isso, né, e continuar em pé já é bastante desafiador. E todo mundo que foi ali falar, a gente falava, olha, você não vai chegar lá e falar de problemas. A gente não está ali para falar de por que aconteceu. Sim. Não, vamos olhar para isso como um olhar de, cara, como foi passar por essa batalha e sair vivo. Como foi e o que você fez depois disso, que você aprendeu ali que funcionou, para que os outros também entendam. Então, isso foi muito legal. A gente percebeu depois, nas perguntas que surgiram no final do painel, foram nesse sentido também. Depois, fora, nos corredores, conversando, as pessoas debatendo sobre o assunto, foi muito elogiado o painel nesse sentido também. Foi legal. Não, claro, e é muito bacana também ter essa troca, né? Porque, às vezes, as pessoas se sentem isoladas, né, com o problema delas, e aí acaba tornando ali né, acho que é até o que eles querem, né? Que as pessoas não se comuniquem para que não encontrem ali a resolução, né? Eu ia falar que eu fui ouvinte, né, da palestra do Edu também, né? Eu participei ali vendo, e assim, na minha visão de ouvinte, eu achei muito legal, Edu, que teve um convidado ali do Edu que era um player de segurança do mercado, e ele falou um dado, assim, que eu até desconhecia, achei muito bacana, que ele falou ali que até a indústria de mídia, né, ela tá ali entre os top 10, né, assim, como mira, né, dos atacantes. Até teve um determinado ano aí que ela tava ali deslanchando assim, entre as primeiras posições. Eu achei isso bem curioso e preocupante também, né, claro. Já que a gente está aqui numa indústria de mídia, né. Com certeza. No nosso caso, a gente tem muita visibilidade também, né? Então, o cara ataca porque ele quer aparecer, para ganhar fama em cima daquilo. Ele ataca porque é uma grande empresa, então, se é uma grande empresa, tende a ter informações importantes, ele tenta conseguir dinheiro em cima daquilo. E a gente percebe até, assim, começou com a gente lá, ela falou assim, a gente percebe uma mudança de comportamento, né, recente, porque as grandes empresas
que começaram a ser atacadas decidiram realmente não entrar no resgate lhe pagando algum dinheiro, né? Primeiro porque isso não é garantia de sucesso, de recuperar o dado. Segundo que mesmo que você pague, daqui a algum tempo você vai voltar a ser vítima, porque o cara vai continuar tendo acesso de alguma forma, ou vai tentar, já que você pagou uma vez, vai pagar de novo, né? E terceiro, que eles perceberam que quando você paga, para onde vai esse dinheiro, né? E aí eles começaram a perceber que existia um movimento mais frequente agora de levar esse dinheiro para a guerra da Ucrânia e Rússia. Existe uma tendência nesse sentido. E aí ninguém quer se envolver nesse tipo de situação. Puxado. Então ainda é um outro motivador. Não vamos alimentar esse tipo de coisa, né? Porque era uma forma rápida de conseguir dinheiro, vamos atacar o mundo tentando conseguir dinheiro para financiar a guerra. E aí existe essa tendência, né? Eles perceberam que muitos ransomwares vêm dessas situações para tentar alimentar isso. E tem alguma orientação assim que vocês praticam entre... Como passar, né? A gente chegou a comentar algumas melhores práticas ali, né? Assim, óbvio, olhar para dentro de casa, e aí existe o que a gente chegou a comentar na apresentação lá, assim, existem 3 grandes etapas de um ataque de ransom e grandes ataques seguem mais ou menos na sequência. Que é a primeira etapa, que é tentar reconhecer falhas de conseguir entrar na sua rede. A segunda etapa, que é uma vez que ele entra na sua rede, é conseguir se propagar lateralmente e ficar ali conseguindo mais formas de acesso. E a terceira, quando o impacto realmente é percebido. Então, existem recomendações principais ali. A principal é assim, na primeira etapa de reconhecimento, existem formas de você proteger a sua forma de autenticação, cuidar do seu ciclo de vida de usuários, educação em cima de reutilizar senhas. Que vocês aqui já conhecem bastante o tema, que a gente fala muito sobre isso internamente, né? Ferramenta de proteção de antivírus, ferramenta de proteção de firewall, isso é meio que tradicional, mas manter isso atualizado e tentar cada vez mais monitorar e fazer isso como uma grande etapa integrada, isso é importante. Depois vem a segunda parte de movimentação lateral. Aí existem recomendações de segmentar a rede, que é impedir que se um atacante conseguir de alguma forma entrar na sua rede, que ele não consiga rapidamente ir para um lado para o outro. Ele vai estar em mais etapas ali. A gente sempre faz a analogia de o cara entra na sua empresa, ele passa por um controle de crachá para entrar. Mas uma vez que ele está dentro da sua empresa, o que ele faz internamente? Geralmente as áreas mais sigilosas, mais importantes, você bota um segundo controle. O cara tem que passar novamente por uma autenticação, controle de acesso. Vai passar por um estúdio, tem que passar por uma nova verificação, para evitar que as pessoas circulem livremente. É a mesma coisa. Então, quando você consegue proteger dentro da sua rede, você impede que um atacante que, por algum motivo, conseguiu ter acesso ali, ele não faça mais movimentações laterais. E o terceiro, que é o momento de você monitorar eventuais impactos, né? Então, tanto você monitorar que alguma máquina está com um comportamento estranho, quanto você monitorar que tem algum dado seu vazando. Então, quanto mais rápido você percebe, maior a taxa de sucesso de impedir uma propagação daquilo, uma exploração daquilo. E aí existe, assim, além dessas etapas de proteção que você evita que aconteça, existe aquela de como lidar com o impacto desse. Então, a melhor forma de lidar contra a ransomware hoje em dia é garantir que você tem um plano de continuidade de negócio. Então, se você for impactado, como é que você garante que o teu usuário, o teu cliente final, tem o menor impacto possível? Você tem que garantir que aquele conteúdo está sendo entregue, no nosso caso. Então, nem que você tenha que entrar com conteúdo ali gravado, alguma coisa, para que as pessoas continuem tendo alguma coisa, e depois você entende o que está acontecendo e vai recuperando o teu ambiente. Até uma situação que você tem que recuperar backup, né? Que aí realmente é restaurar tudo aquilo ali. Então, quem não tem backup numa hora dessa, fica desesperado. Pô, será que eu pago o resgate? Não pago o resgate? Eu vou perder minhas informações, eu não tenho cópia. Você tem que pensar nisso antes. Faça o seu backup antes, proteja o seu backup, porque o atacante ele sabe que você vai ter backup, ele vai tentar atacar o seu ambiente principal e a sua cópia de segurança. Então, você tem que proteger isso também. Tendo tudo protegido, a tendência é que você, mesmo que você venha a ser atacado, você tem um momento de disponibilidade, você consegue recuperar os seus dados ali dentro. Acho que essa parte foi até bem frisada ali, né, pelos dois convidados, essa parte de backup ali. Eles falaram bastante que isso facilitou muito a vida deles ali durante o ataque, que eles conseguiram se recompor de forma até rápida, né, dentro da situação que eles estavam, porque eles tinham um bom processo, né, um bom programa de backup. Isso eu achei curioso ali, bem legal ali deles terem apresentado isso ali. Eles frisaram bem, assim, muita gente ignora o backup. Se der algum problema, a gente instala tudo. Eu falei, cara, mas o tempo que você demora para fazer isso? Verdade. Tava caindo em desuso, né? Que as pessoas quebram, as empresas quebram, é por isso. O cara não consegue se recuperar em tempo hábil. E aí um cliente, um consumidor, começa a procurar outras opções. E aí, além da sua imagem ficar arranhada, porque aconteceu algum problema desse, você não consegue recuperar, não garante a continuidade do serviço ou do negócio, e as pessoas começam a buscar outro caminho. E quando você consegue finalmente fazer isso, depois de gastar muito dinheiro com isso, você perdeu o teu cliente. Verdade. Então, a gente pode dizer que backup virou ativo estratégico para a galera. Falar, gente... Do lado de segurança aqui é uma coisa que a gente sempre frisa muito, né? Que existe uma preocupação operacional, mas do lado de segurança é uma forma extrema de você recuperar um ambiente afetado. Né? Com certeza.
É a última opção, né? Tem várias opções ali mais rápidas, mas quando esgota todas elas é o velho antigo backup ali, que muitas vezes ainda tem que buscar fita que está no off-site, em outro lugar, que vai trazer e vai te trazer de volta. E aí, Pifa, como é que foi lá o seu... Fala um pouquinho, você está aí comentando o painel do Edu, e como é que foi o seu assunto então, lá? eu estava como espectador ali no painel do Edu, mas logo na sequência foi o meu painel ali. Até agradecer ao Vinícius pelo convite também para participar. Foi meu segundo ano de 7. E eu fui falar sobre o tema de IA, inteligência artificial. Aqui na Globo, para quem não me conhece, eu trabalho aqui na parte de cibersegurança, na parte de Red Team. Mas gosto bastante do tema de IA, é um tema que eu tenho estudado bastante. Então, foi meu segundo ano também nesse tema. E nesse ano em específico, a abordagem foi sobre deepfake e inteligência artificial generativa, né? E como é que os riscos, né, dessas tecnologias elas vão de encontro com a indústria de mídia. Cara, isso tá super em voga, né? Há pouco teve até aquele comercial lá da Elis Regina, né? Que teve Exatamente, a gente inclusive usou isso até como um último parte ali da set ali, né? Que é para chamar a atenção mesmo, era um tema mais polêmico ali realmente, o comercial da Elis Regina, né? Que foi tirado do ar. Eu contei com o apoio de 2 pessoas, 2 convidados. E aí a gente começou, né, introduzindo o tema, o que é a inteligência artificial, o que é o deepfake, né, e aí já até respondendo aqui pra galera que tá ouvindo aí, né, que talvez nem todo mundo conheça, né, o deepfake, ele é um termo que vem de deep learning, né, que tá muito ligado ali ao próprio aprendizado de máquina, e fake, né, o termo fake, a gente fala muito aqui na Globo, é fato fake, né, a gente tem a nossa fato fake. Então é realmente utilizar a inteligência artificial para criar um conteúdo falso. Né? Mas para fazer o máximo com que ele pareça verdadeiro. Né? E quando a gente fala de deepfake, tem muita gente que pensa logo em rosto, né? Mas deepfake não é só rosto, tá? Deepfake vai bem além disso. Um outro exemplo que é bastante utilizado é a voz. Né? E esse ano em específico a gente está tendo assim, um aumento muito grande de clonagem de voz. Né? A própria tecnologia ela evoluiu tanto que ela está te permitindo obter resultados assim, impressionantes, assim, muito próximo, ficando até muito difícil de distinguir o que é a sua voz mesmo e o que é uma voz clonada. Porque agora ele consegue clonar até os 3 jeitos. Então, assim, tá bem aperfeiçoada ali a tecnologia. A gente mostrou ali alguns cases, né, de alguns golpes envolvendo deepfake. E aí destaquei, né, que nesse ano em específico a gente... até foi uma aposta que eu fiz ali na set, que eu acredito que isso vai aumentar muito esse tipo de golpe, que é o pedido de resgate via WhatsApp, que já é um golpe antigo, né, onde alguém com um número desconhecido chama ali normalmente um parente próximo seu, a mãe, ou um pai, ou o irmão. Como é que os golpistas obtêm isso? Base vazada. Né, eles têm essa informação em base vazada, entram em contato ali e contam uma história. Ah, mãe, tudo bem? Meu carro quebrou. Normalmente é mais ou menos esse o plano de fundo ali. Preciso de um depósito para consertar o meu carro com urgência. Deposita R$2.000 na minha conta. E aí, normalmente, a pessoa se sensibiliza, não percebe ali e acaba fazendo o depósito para um laranja ali, para uma pessoa que não é realmente ali o seu filho. E aí esse golpe, que já era um golpe até teoricamente bem conhecido, que já tem alguns anos que vem acontecendo, ele evoluiu. Agora, ao invés de eu digitar, ele envia uma mensagem de voz, clonando a sua voz. Ah, mas como é que ele pega a minha voz? Né? Rede social aberta, ou uma pessoa que usa muito YouTube, faz muito vídeo, muito material, então é fácil você encontrar esse tipo de material. Hoje em dia, né, tem alguns papers que dizem, né, que é necessário, ao mínimo, com 3 segundos de voz já é o suficiente para você conseguir clonar. Caramba. Então, cara, 3 segundos de voz, hoje em dia, que todo mundo manda um monte de mensagem, um monte de lugar. Imagina apresentador de podcast. Já só eu aqui falando, meu, já deu para clonar minha voz. Tranquilamente. Tranquilamente. Então, assim, então, com 3 segundos de áudio já é o suficiente, então eles clonam e aí fica realmente muito difícil distinguir. Também já temos golpes usando o rosto, né? A gente tem um caso que aconteceu esse ano no Brasil que ficou mais notório,
que foi uma invasão a Instagram, invadiram o Instagram de uma pessoa, pegaram vídeos antigos da pessoa, né, processaram aqueles vídeos e criaram um vídeo dela mudando os lábios, né, para ela falar uma outra coisa com a voz dela clonada. Então era ela falando ali no Instagram dela, falando, olha gente, investe aqui, faz um investimento aqui que você vai depositar 500 e vai ganhar 1.000. Era um negócio super milagroso, mas era o rosto dela, o lábio mudado e a voz dela saindo. E no dali. perfil dela. E no perfil dela que tinha sido invadido. Então realmente as pessoas, caramba, é ela mesma que tá falando, então vou fazer esse investimento. E na verdade era um golpe. Né? Então, pra vocês verem assim, como é que a coisa tá evoluindo. Eu acho que eu lembro até do que você está falando. É. E aí, assim, com relação a esse tema, né? Qual é a dica que a gente está dando, né? Principalmente parentes próximos, até pessoas mais de idade, né? A orientação é criem uma que a gente chama de palavra secreta, né? Então, chega em casa, conversa, e primeiro explicar o tema, explicar que isso está acontecendo para os seus parentes, para eles entenderem. E aí criar essa palavra secreta. Então, por exemplo, eu posso combinar com a minha mãe que a palavra secreta seja pão de queijo, que eu amo pão de queijo, gente. Eu sou carioca só no RG, mas o meu sotaque é todo mineiro. E eu adoro pão de queijo lá em casa, todo mundo gosta de pão de queijo. A gente trocou, Pifa, porque eu sou mineira e sou toda carioca. Ai, tá vendo? Então, quando algum bandido, né, entrar em contato, ele falar, meu carro quebrou, não sei o que lá, qual é a palavra-chave? O cara não vai saber o pão de queijo. Eu espero que não saiba, né? Então, agora tá sabendo, né? Agora ele tá sabendo que eu tô contando aqui no podcast, tá vendo? Durou mais de 3 segundos de voz, falou, então a tua palavra-chave, você tá agora ferrado de combinar outra palavra-chave com a tua mãe. Não vai dar pra ser mais Não, mas em casa tem muito fator, né? Pão de queijo, qual o recheio? Pronto, vou botar o recheio, mas eu não vou contar aqui no podcast qual que eu gosto. E aí, assim, mais pro final, aí a gente foi pra parte de IA generativa, né? E aí, assim... IA generativa o que é, né? Eu gosto de resumir IA generativa em ChatGPT, que é o que todo mundo conhece, tá em alta. Todo mundo fala de ChatGPT. E aí a gente falou dos riscos, né? Principalmente focando em privacidade, né? E processamento de dados. A galera aí, a gente ouve muito, tá muito no hype, pessoal jogando tudo quanto é tipo de dado, cara, pra dentro do ChatGPT. Então eu chamei até... Temerários, cara, temerários. Então eu chamei a atenção assim, pô, sei lá, um RH quer enriquecer uma planilha de salário. Ah, vou jogar lá no ChatGPT a planilha de salário de todo mundo da Globo. Que loucura. E mando ele fazer uma coisa legal ali pra mim me devolver. O problema é que o ChatGPT aprende com tudo que você imputa lá dentro. Então um outro usuário poderia, de repente, perguntar qual é o salário do William Bonner? E o ChatGPT responder. Por quê? Porque ele aprendeu qual é o salário do William Bonner, por exemplo. Né? Então, isso é um problema. A gente teve um caso famoso que é da Samsung. Né? A Samsung teve um trecho do código, né, de aplicativo dela vazado, porque os desenvolvedores estavam enriquecendo o código no ChatGPT. E por último, ali no painel, a gente falou bastante do caso da Elis Regina, que teve a propaganda retirada do ar. Né? Acho que tem toda uma questão... Tudo bem de segurança também, mas acho que tem uma questão ética também ali. A Conar se envolveu, né, também. A Conar se envolveu, né, e olhando o processo, né, claro, o advogado que entrou com o processo, o grande cerne da questão foi o uso da imagem, né, que a Elis Regina não está viva, por mais que a Maria Rita ali, ela permitisse a utilização, ela não está em vida para realmente concordar com aquele uso. E eu achei curioso, assim, um fato à parte ali, que também no processo, uma outra coisa que o advogado pediu para derrubar a propaganda é que era uma direção perigosa. Ou seja, ele Regina rindo para a filha, assim, então aquilo colocava a vida em risco. Então eu achei bem curioso esse fato de estar no processo também, enfim. Em suma, foi isso, assim, o painel. Tá? Não, muito legal, um trabalho muito bacana. Achei maneiro. Comentando sobre o uso de deepfake, esse tipo de coisa na indústria de mídia, né? Hoje em dia a gente vive aquela realidade de questionamento sobre fake news. Então, quando a tua tia recebe lá uma reportagem falando que a Terra é plana, não sei o quê, fala, mano, não, besteira, olha só, vê a fonte, a gente tem aquele monte de... analisa de onde vem a fonte e tal. Vem cá, mas tem um vídeo em que a pessoa falou isso, fulano falou isso. Vai ter vídeo agora. Né? Vai ter um vídeo de uma celebridade falando aquilo, afirmando aquilo. Então, mexe com a credibilidade de jornalismo, né? Sim. E você fazendo isso agora numa escala muito maior, porque deixou de ser uma coisa que um artista fazia, aquela manipulação digital para conseguir fazer. Agora não, é um computador fazendo rapidamente. É o Papa vestindo lá uma roupa de marca, é o Trump sendo preso, aquele monte de coisa que aconteceu, e o ChatGPT, ou equivalente, né, de IA generativa, gerou aquilo rapidamente. Então isso vai ter agora dentro de vídeo, de fake, vai ficar cada vez mais difícil
você conseguir discernir isso. E isso pode arrastar uma imagem de uma indústria com credibilidade da imprensa ali, um grande jornal e tal, que geralmente se preocupa muito com isso, e que de repente um âncora de um telejornal pode ser associado a uma fake news, porque alguém pegou, manipulou, e até você provar o contrário vai demorar. Né? Com certeza. Porque aí, se a gente pensar que quem vai validar se aquilo é verdade ou não, também é uma inteligência artificial. Aí ficam duas inteligências artificiais trocando ideia, uma enganando a outra falando, deixa eu ver. Tem uma hora que a outra vai falar assim, não, acho que é verdade isso aí, acho que no caso eu tô vendo uma coisa realidade. E aí ferrou pra gente, né? No caso, ferrou pra gente. Você sempre tem a associação do público, né? O que o público convence, porque você vem, uma inteligência artificial, o Google já está desenvolvendo ferramentas que já identificam que aquela imagem foi manipulada por uma inteligência artificial. Ajuda, legal. Mas o público em casa foi convencido por isso? Ou vai achar que o Google está sendo manipulado? Não, o Google está mentindo. A empresa tal está mentindo. Rapaz. Porque quando você fala em notícia falsa, a primeira coisa que vocês perguntam é assim, quem está dizendo que essa notícia é falsa? Foi determinada agência. Essa agência é manipulada. Essa agência é de esquerda, de direita, é disso, daquilo outro. Começa uma discussão por trás que é difícil você convencer. Então, dependendo do estrago, até você conseguir se recuperar, você já arrastou a imagem de alguém para a lama. Né? Com certeza. Não, e... É um trabalho difícil, né? Isso vai ficar cada vez mais rápido e mais fácil. Hoje ainda precisa o que o Fared falou, né? Eu gosto de estudar esse assunto, eu ainda preciso estudar. Logo, quando a gente fala lá, aqui no podcast já deve ter sido explorado isso, low code e tudo mais, daqui a pouco vai ter um aplicativo que rapidamente você junta ali, aqui por um fez. Com 2, 3 cliques está feito, qualquer um vai poder fazer isso. Não, essa questão mesmo que ele estava falando, né, da clonagem de voz, hoje você já encontra ferramentas que você vai ali no própria busca do Google e você consegue fazer ali. Claro que não vai ficar perfeito, né, como o trabalho de uma pessoa que está se aprofundando nisso. Lá na 7 a gente até fez uma brincadeira no final também, que a gente fez a mesa de apostas. O que a galera apostava que ia acontecer nos próximos anos aí com essa temática. E uma das coisas que a gente falou foi justamente isso. Hoje ainda está um pouco dependente do computador em si, então a pessoa precisa recorrer muito a computador. Mas eu acho que em breve a gente vai ver tudo muito no celular. E aí, assim, dando para trocar o rosto já na câmera do celular com um aplicativo que você vai baixar fácil na internet rápido. Né, com uma perfeição altíssima. Também toda a parte de clonagem de voz, tudo você conseguindo fazer via celular. Hoje ainda não está tão bom, essa parte mobile. Mas com certeza isso aí vai deliberar vários golpes aí quando essa coisa ficar na palma da mão, tá? Eu acho que é uma das apostas que a gente fez ali. Dentro das apostas que a gente conversou lá também, e conectando aqui com o item, já a gente falou que é autorização de uso, né? Mais que isso. Tem até rede social aí que já tem voz de artista, você pode gravar qualquer coisa, você fala e sai na voz do artista, né? Então, o pessoal o pessoal tá cantando, caras. A gente até falou do Bruce Williams, né, que saiu uma notícia que, teoricamente, ele ainda não tem uma confirmação clara sobre isso, mas está sendo bastante noticiado que ele, teoricamente, foi o primeiro ator a autorizar o uso de imagem dele para deepfake. Né? Realmente assinando ali, enfim. Fazer um filme usando a imagem dele. Ai, gente, que judiação. Dele. Não vamos falar Vamos ter um duro de matar 10 aí com ele. Mas vocês lembram o que aconteceu com o Bruce Willis, né? Sim. Vocês sabem como que ele tá lá no... Sim. Né, pelo que eu entendi, das faculdades dele. Aí agora o menino me assina um negócio desse, acabou pra gente. Falando Bruce Willis não conta mais. No caso do Bruce Willis, ele antes de parar de gravar, ele já vinha enfrentando dificuldade e vinha contornando isso com o apoio do time de gravação, todo mundo de produção, para conseguir decorar o texto, fazer as cenas certo, gravar, regravar. Então eu entendi que isso teria acontecido nessa época. Então ele ainda estava bem consciente do que estava fazendo, entendendo que ele teria uma limitação e que isso seria uma forma dele bypassar essa limitação, né? Beleza, se eu não consigo gravar, mas eu consigo consentir, eu consigo garantir que eu continuo relevante no mercado de alguma forma, ainda sendo provedor para minha família, o que for, e até se mantendo também, né? Se for isso, assim, tem esse lado bom, né? Tem coisas que for isso é um negócio maravilhoso, sim, né? E a gente sabe que dentro da indústria de entretenimento, né, a imagem é uma importância muito grande. Então, assim, a pessoa vai ficando mais velha, é mais difícil de encaixar em qualquer personagem. Então, o Avatar ali mudou radicalmente a imagem das pessoas. Então, qualquer pessoa, na teoria, com capacidade de interpretar, os traços seriam levados para um avatar e legal, dava para fazer. Mas você num cenário normal, onde você tem um filme live, né? Você tem essa dificuldade de idade, de convencer isso, aquilo outro. Então, com a inteligência artificial associada, você poderia levar isso para uma escala muito maior. Sim. Você nunca envelheceria. E tem outros problemas éticos associados em relação a isso também, óbvio, né? Mas já chegaram a fazer algumas coisas nesse sentido, né? Na indústria do cinema, né? Naquele filme do Blade Runner,
Fizeram, acho que também no Velozes e Furiosos também. O que é bem bacana, assim, nesse sentido, né? No sentido que você vai usar para arte, tudo com autorização, né? Tudo certinho, né? Ruim é quando utilizam ali para os golpes, né? Ruins, verdade. Então, até aqui, aproveitando aqui para agradecer o Pifa por estar aqui com a gente no papo. Obrigado E a vocês. vamos convidar aqui também o Diogo, né? Que estava aqui, também participou de um painel lá na 7. Aí o Pifa vai dar lugar aqui ao Diogo. Bem-vindo, Diogo. A gente está aqui batendo um papo sobre a 7 Expo, você deve estar acompanhando a gente falando. E aí cada um aqui já falou um pouquinho, e a gente queria saber um pouquinho como é que foi a sua participação lá, sua percepção, como é que foi o painel. Bem, foi um desafio grande, né? Porque eu fui mediar um painel sobre pirataria, que contou com a participação do conselheiro da Anatel, né? O coordenador também de proteção de propriedade intelectual da Ancine, e o diretor jurídico da BTA, e também um convidado, um diretor de uma empresa internacional que trouxe um panorama internacional interessante. A gente está vivendo um momento com relação ao combate à pirataria muito importante, né? Durante muitos anos a gente fez o que se costuma falar de enxugar gelo, né, com ações muito pouco eficientes com relação ao combate à pirataria. E de alguns anos para cá vem num crescente a evolução da participação do poder público, né, realmente entrando efetivamente no jogo, né. Então foi um momento muito importante. A Anatel, de forma mais ativa, vem realmente liderando aí uma frente muito grande, e aí junto com a BTA, né, para quem não sabe, a BTA é a Associação Brasileira de TV por Assinatura, da qual o Globo é membro, né. A BTA hoje, uma das principais realmente iniciativas da BTA é justamente o combate à pirataria, e a BTA ela assinou um acordo de cooperação com a Anatel, e foi desenvolvido um laboratório anti-pirataria dentro da Anatel, que vai ser lançado aí nos próximos dias, inaugurado nos próximos dias. Então, os esforços da indústria e do poder público estão realmente numa crescente muito grande para combater a pirataria. Até para explicar para as pessoas, né, quem não é tão familiarizado com o tema, a gente tem a pirataria ali de redes sociais, né, que é mais volumosa, né, tem mais amadora também, mas que rede social realmente é denunciar, né, então fazemos, né, denúncias, a indústria faz denúncias ali. A antipirataria em redes sociais é a pessoa transmitindo ao vivo ali os programas. Qualquer um, na verdade, vai lá e pode fazer uma transmissão pirata, é um volume muito grande, que o objetivo realmente é a remoção, né? Então, fazer a denúncia e as plataformas fazem a remoção daquele conteúdo. Quando a pirataria acontece em alguma plataforma que não é uma plataforma legal, não é uma rede social, não é um streaming de vídeo e tudo mais legal, fica mais complicado, né? Então, estamos falando aí de alguns modelos de pirataria, como TV Box, né, as caixinhas, ou próprios sites de streaming também pirata, ou também tem um outro modelo que são as listas IPTV. Quando a gente está falando desses tipos de pirataria, eles também fazem uso, tá, de plataformas legais ali, de hospedagem, de distribuição do vídeo, né? Então, há também, muitas vezes, a utilização de meios de pagamento legais para fazer ali a venda de um serviço, e-commerces, né? Então, tem todo um ecossistema legal, muitas vezes também utilizado pelo pirata ali para dar qualidade, para dar legitimidade, né, para a oferta pirata. Só que então a gente, como indústria, sempre ficou muito de mãos atadas, né, com relação a combater a pirataria, enxugando muito gelo. No momento em que a Anatel e também a Ancine entram no jogo efetivamente ali como órgãos, né, legítimos, né, com poderes para ordenar bloqueios,
daquela infraestrutura pirata, a gente tem realmente já uma possibilidade de... Né? Não é uma bala de prata, não estamos falando que com isso a pirataria vai acabar, né? Mas a pirataria ela precisa ser controlada. Então, assim, né, o que a gente acredita muito é conseguir interromper a experiência de consumo pirata, especialmente em momentos-chave, né? Na hora daquele jogo de futebol, na hora do último capítulo de uma novela, né? Em momentos chaves onde o consumidor vai né, ficar desesperado. Você imagina na hora que ele vai assistir aquele programa e tudo mais e é interrompida a experiência. Então, então a gente está bastante confiante como indústria, né, de que os próximos passos, aí, os avanços vão ser muito grandes e precisamos, né, contar não só com o poder público e também com essas plataformas que são utilizadas pelos piratas, que elas cooperem, né? Então tem toda uma discussão, essa discussão não é só Brasil, né? É uma discussão mundo com relação a corresponsabilização, né, dessas plataformas para que possam cooperar e interromper esse tipo de prática ilegal. Então, resumidamente, foi isso. Assim. Então, a Anatel foi bastante importante, né, do ponto de vista institucional ali para a Globo, para a indústria, a participação da Anatel, da Ancine, a presença deles no evento e também ali do diretor da BTA. Então, a conversa circulou muito em torno desses desafios, né, desses avanços que estão sendo feitos, os desafios que ainda temos pela frente, né, e da importância que a gente continue, que avancemos nessa jornada. Entendi. E as empresas, assim, que também fazem parte ali, né, da SET e tudo, eles todos também também fazem esse trabalho de antipirataria nas empresas? Vocês viram que isso é comum ser feito, não? Geralmente, esse trabalho é feito através de associações, né, como a BTA, tem outras associações, né, como a Aliança, a ACE, são outras associações que reúnem ali programadoras, operadores, né, produtores de conteúdo. Então, as iniciativas são, em geral, realizadas através dessas associações, né, para ganhar força, inclusive, né, perante, né, o poder público, perante as plataformas, e porque é um desafio comum, né? Não faz sentido a Globo ficar lutando daqui, combatendo daqui, né, e os nossos concorrentes lutarem, brigarem de lá, né? Então, é um desafio comum. Então, é um momento em que a indústria, de fato, se reúne, junta, né? Se junta para estarem juntos nessa batalha. Entendi. E, assim, hoje, além das coisas que você falou, assim, o que mais vocês veem, assim, como um desafio para os próximos anos ou próximos passos aí? Assim, a gente está foi desenvolvido um experimento, né, nesse momento, um piloto. O laboratório da Anatel vai sair agora, né? Então a gente foi traçado simplesmente um caminho. Abriu-se um caminho, né? E agora a gente precisa pavimentar esse caminho, né? Então tem muito aprendizado ainda que precisa ser desenvolvido, né? Então, muito desafio técnico que precisa ser ainda, né, aprofundado para que possamos avançar. Então, o que a gente hoje, na verdade, né, e acho que a SET Expo ele foi um marco para isso, celebra realmente esse marco, né, esse marco onde a gente está passando para um outro momento, um outro patamar agora, ali no combate à pirataria. Agora que a gente vai começar realmente a poder ser mais efetivo ali nesse desafio. Sim.
E aí vocês preveem, assim, alguma ação de educação? Porque, assim, enquanto você estava falando aqui também, eu fiquei pensando assim, muita gente acaba recorrendo a esses streamings, né? Sem saber mesmo que são piratas, ali joga ali na busca ali, eu quero ver o jogo agora. E é o primeiro link que aparece ali, a pessoa clica, sem se dar conta, ela consome aquele conteúdo, acabou o jogo, ela não vai voltar ali naquele site, ou ela não vai encontrar mais ele, de repente ele caiu e tudo. Mas, assim, às vezes a pessoa consome aquele conteúdo sem conhecimento, né? Sim, a gente tem acesso a pesquisas, né, que estudaram o consumidor pirata, e a gente tem o claro entendimento de que não existe só um perfil de consumidor pirata, né? Existem diversos perfis e diversos tipos de motivações para o consumo pirata. Dentre elas, de fato, o desconhecimento, né? A ignorância ali, de fato, hoje a pirataria ela tem uma oferta de serviço, uma oferta de experiência que muitas vezes né, deixa na dúvida, né? Pô, mas isso aqui é pirata, não é? Tem alguns que são inclusive pagos, né? Então, assim, mas eu estou pagando, como é que é pirata? Né? Às vezes está sendo vendido por uma plataforma legal, por um e-commerce legal, como é que é pirata? Né? Então, sem dúvida nenhuma, a comunicação, né, campanhas de comunicação são uma das ferramentas que já foram utilizadas, né, no passado, já tiveram algumas campanhas ali realizadas através da BTA e outras associações também. E, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que precisa ser continuamente reforçado, né? É o que a gente sempre fala aqui, né? É um desafio bastante complexo que, né, como eu comentei, não existe uma bala de prata, então são diversas iniciativas em diferentes frentes que vão ser realmente de forma, né, conjunta, unindo forças, que vai ser possível, pouco a pouco, realmente combater a pirataria. Com certeza. E aí, gente, alguém tem alguma coisa para comentar aí? Um pouco que você falou, assim, é engraçado quando você olha essas empresas, né, piratas, que vendem como uma empresa real ali, legal e tal. Eles criam uma imagem ali realmente de que eles são super legalizados. O consumidor consome ali realmente como inocente, né, daquilo ali. Lógico que tem perfis diferentes, tá, mas tem alguns que consomem inocentemente ali. E quando eles são bloqueados pela Anatel, porque acontece alguma ação do governo e tal, eles entram num discurso, não, a gente está com um problema técnico aqui. E aí você percebe que as pessoas continuam caindo na mesma história. Não, eu liguei para a central de relacionamento e o cara me disse que está com problema técnico e vai resolver. Vanessa está falando no mudo. Não, estava concordando, porque é um discurso que a gente escuta de algumas pessoas, né? Tem um aparelhinho, não, mas é um aparelhinho que pode, não, porque ele é importado, não, porque eu paguei certinho, porque não sei o quê, porque eu estou assinando, não sei, assinando, cara, então tem todo um arcabouço ferramental apoiando, né? Não é mais você ir atrás de um link, de um negócio específico, como era na nossa época, que a gente ficava ali numa filinha, sabendo que a gente estava numa fila de pessoas, né, de máquinas, de pessoas físicas, fornecendo arquivos que elas tinham baixado. Era um negócio mais explícito até, há um tempo atrás, né? Quando a gente ia atrás de algum arquivo de música, de conteúdo nesse formato, a gente já sabia que estava fazendo um negócio meio ali, né? Quando a gente era mais moleque, falava, não, né? E tá ficando mais... não sei se a palavra é elitizado, mas eu tenho a impressão que tá cada vez com uma perfumaria mais forte, né? Tem todo um ferramental, tem marca, tem logo. Né? Se tornou uma coisa mais... Isso aí, tá profissional, né? cara. Tem uma estrutura, obrigada, tá profissional, tá tá bonito, profissional. Tá bonito. Você vai tem no centro da cidade comprar um CD tem... pirata, tinha um camelô com CD e tal, esse tipo de coisa não existe mais. Hoje em dia você entra numa loja online, que você jura que é verdadeiro, você usa o seu cartão de crédito no pagamento legítimo, faz uma compra, e aí quando você descobre que aquilo é pirata, cara, não sabia. Então ainda tem esse tipo de situação realmente. Eu me lembro do áudio antigo que tinha, a história do cara que comprou um sistema operacional pirata, aí a empresa foi lá e bloqueou, aí a pessoa, não, eu comprei, eu paguei por ele. E a discussão, ligando para o central de serviço do fabricante, mas a senhora está com uma cópia pirata. Como que é pirata? Eu paguei, ele pagou pirata, né? Então, é uma situação parecida. As pessoas não percebem isso. E aí realmente essa parte de comunicação, campanha e tal, ajuda a alertar
E aí você começa a ver que assim, existem alguns serviços que as pessoas não sabiam que agora começa a perceber. Quando o serviço começa a ser comprometido, porque existem ações do governo com frequência, a pessoa às vezes sai do serviço sem nem saber que era pirata, mas porque a qualidade começou a cair muito. Toda hora o cara tem que mandar um arquivinho de atualização, toda hora tem que fazer uma coisa. Não, troquei, fui com um outro serviço aqui. Aí nessa ele acaba assinando um outro serviço pirata, que não foi afetado ainda, ou acaba assinando o real e ainda fica revoltado. Tô tendo que pagar isso porque o outro parou de funcionar. Não, você está tendo que pagar porque o outro era pirata, né? É diferente. Sim. E a gente acredita muito que o jogo vai virar efetivamente, não só também combatendo a pirataria, né? Porque ali uma visão de custo-benefício que as pessoas fazem, né? Nesse momento de normalização com relação à pirataria. E no momento que elas não sentirem, né? Sentirem que a experiência é boa, né? E não sentem medo, não sentem culpa, né? A experiência legal, ela não é tão vantajosa, né? Seja por questão de preço, seja porque, né, tem uma questão de experiência que não é uma experiência consolidada de todos os serviços num lugar só. Enfim, então é algo que a gente precisa buscar, deteriorar a experiência ali do consumo pirata e, do outro lado, nós aqui também, do ponto de vista dos produtores de conteúdo, melhorarmos cada vez mais as ofertas, as experiências, para sermos cada vez mais atrativos, né? Para que essa conta fique putz, não está valendo a pena realmente eu ter essa experiência pirata aqui, a experiência legal, ela é muito melhor, tá, né? Não está tão mais caro assim, está valendo a pena. Então, assim, as pessoas vão fazer esta avaliação, né? De pesar ali. Então a gente precisa né, como estamos fazendo, melhorando, né, a indústria como um todo, encontrando modelos, encontrando até, né, precificação mais adequada e assim vamos. Mas deixar claro, né, quais são as vantagens de você consumir o produto legítimo e quais são os riscos, né, associados a você consumir um produto que não que é pirata, no caso, né? No caso até das TV Boxes, né? A gente tem perigos além da pirataria, de fato, né? Tem outras Sim, questões. já foi demonstrado, inclusive ali, exatamente estudos ali da Anatel, né? Realizados através da Anatel, de que há riscos, né? De roubo de dados através das caixinhas, há riscos, né? Então, assim, para o consumidor, né? Então, é algo realmente que ultrapassa a questão só da pirataria. Você traz uma caixa que você não sabe qual é a origem, bota dentro da sua casa, dentro da sua rede, e considera, bom, estou consumindo aqui um conteúdo legal e não é, e aquela caixa faz o que mais na sua rede, né? O que mais ele está escutando dos dados que você trafega, com seus filhos, seus dados bancários, e como que aquilo pode ser usado tanto para roubar informação diretamente, como também de criar os exércitos zumbis, né? Ataques de negação de serviço, outros ataques avançados, que isso vira um grande batalhão de máquinas zumbis ali que são usados. Então... a caixinha é uma porta para você ter uma conexão com a internet, e ali o dono da caixinha pode fazer coisas, né, que ele quiser, né? Você monitora o uso da rede, percebe que a sua máquina está todo mundo desligado, todo mundo dormindo, e a sua rede está bombando lá. Tem alguma coisa acontecendo. É aquela caixinha esquisita que ninguém sabe o que tem ali dentro. Está acontecendo alguma coisa. É a nova assombração, né? É a nova assombração, né, Eduardo? É verdade. Não? Eu causei na vida dele, que ele tava muito sério, falando, tá todo mundo. Ele deu um exemplo que me deixou meio tensa, todo mundo dormindo e a sua rede. Eu falei, ai, senhor, não sei se eu gostei desse exemplo na noite, todo mundo dormindo, você me deixou com medo, Eduardo. Mas foi um exemplo. Mas é legal. Valendo. É bom ficar com medo, na verdade. Na hora né? que você sentir medo, tá valendo, né, Marcelo? Fala, ficou com medo? Então não faz. Isso aí. É uma forma de conscientizar. Se não é pelo amor, né? Já dizia Maquiavel. Boa, brasileira. Obrigada, gente. Estamos caminhando aqui para a finalização. Isso. Queria saber de vocês aí se tem alguma coisa mais para destacar e colocar a Marcela também nesse bolo, né? Como host especial. Eu quero Vocês darem seus aproveitar aqui, recados que eu aí. acabei falando bastante, mas só para depois a gente falar ali do último painel, né? Fazer a graça ali que eu tive o prazer de fechar o dia, desse dia de segurança. Não com um assunto tão
tão quente como meus amigos trabalharam ali, mas foi um assunto mais de boa prática, né, para conversar com a indústria ali sobre não precisamos reinventar a roda, né? O mundo tem uma série de frameworks de boas práticas de segurança que podem ser, a gente pode beber dessa fonte, né? As empresas da indústria podem usar esses frameworks, e aproveitamos ali para fazer um movimento do último painel de trazer algumas visões sobre esse assunto. Então, o último painel ali, que foi o que eu liderei, foi o de falar de boas práticas de segurança da informação para a segurança do conteúdo. E aproveitamos ali, né, esse painel foi conduzido ali por mim, né, eu trouxe um sócio de uma empresa de consultoria para falar do valor de certificar empresas, né, das empresas atenderem a essas boas práticas. Trouxe a representante lá do TPN para fazer o lançamento ali oficial durante o painel dessa versão em português, desse framework que já existe, então a indústria já pode pegar, eu vou falar um pouquinho dele. Trouxe o representante da delegação brasileira da ABNT, que representa a ABNT lá nos comitês da ISO, que faz as normas globais e tal. Esse cara representa a ABNT nesses fóruns, veio para falar um pouquinho também. E trouxe uma pessoa, uma empresa da indústria, que foi certificada nesse modelo do TPN que a gente lançou, para falar qual foi a experiência dele nesse processo de certificação. Juntamos esse negócio todo para fazer um suco ali, fazer uma limonada e mostrar como é que a gente pode evoluir com a maturidade da indústria, das empresas. Aí eu não estou falando das grandes empresas, estou falando da produtora pequena, sabe? Porque essas normas elas não são especificamente para empresas gigantes implementarem. Qualquer empresa de qualquer tamanho pode implementar um framework desse de controles que vai te ajudar a ter uma visão de segurança muito melhor. Traduzindo aqui esse monte de coisa que a gente conversou lá durante o painel, né, a gente quis mostrar o seguinte. O primeiro passo deles foi falar ali da ISO 27001, que foi atualizada no passado, 27001, 27002, que é uma prática global que serve para qualquer indústria. É uma normativo que é aceito no mundo inteiro, conhecido no mundo inteiro, e serve para qualquer empresa de qualquer tamanho. Muito bem. Dessa 27001, o TPN ali, ele faz justamente isso. Ele pega a 27001 e pega lá os cento e tantos controles que tem na 27002, né, e coloca ele dentro do processo da cadeia produtiva. Captação de imagem, pós-produção, distribuição e tal. Ele pega toda a cadeia de valor da indústria e fala, ó, aqui você bota esses controles, aqui você paga esses controles. Ou seja, o próprio TPN, ele pega um framework padrão mundial, que o mundo inteiro reconhece, disseca ele, para falar no nosso, né, decupa, né, como a gente fala aqui, né, você pega lá, decupa esses controles e coloca dentro do processo de produção de conteúdo. Você bota isso aqui. E o que está acontecendo? O TPN nada mais é do que ele fez isso para apoiar a indústria lá de cinema americano, o MPA, a poder cobrar, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, quando você lança um filme, você precisa dublar ele no mais diversos idiomas. Esse filme ele tem que ir para uma empresa menor para fazer a dublagem. Ele começa a cobrar, os majors lá, né, de cinema começam a cobrar que esses estúdios pequenos que fazem dublagem, legendagem, faz lá closed caption, etc., a que sejam certificados nesse framework. Passa a garantia que o cara tem os controles mínimos para que esse filme não vaze, não chegue ao conhecimento do público antes de chegar no cinema. Então, eles começam com esse movimento e o TPN faz esse meio de campo. E aí, nesse contexto todo, a gente trouxe uma empresa de legendagem ali, faz dublagem, para falar, olha, eu sou certificada no TPN e a minha jornada para certificar foi isso aqui. O que o auditor queria ver, foi difícil eu implantar, quanto que eu tive que investir. Ele contou um pouquinho a jornada dele de certificação. E por último, nesse processo todo, teve ali um sócio de uma empresa de consultoria falando o quanto que você ser certificado gera de valor para o seu próprio negócio. Né? Então, quando você segue essa boa prática, você, né, implementa esses controles, precisa de talvez um investimento que muitas vezes não é tão grande assim. E no final você tem a certificação e o quanto você consegue gerar de valor para o seu próprio negócio sendo certificado. As oportunidades que talvez você tenha no mercado, um diferencial que você tem. Né? Então ele falou, no caso ele foi muito claro, né? Eu trabalho para uma indústria de cinema.
eu que sou certificado, sei lá, um grande player da indústria vai preferir me contratar do que contratar o outro que não tem certificação nenhuma, porque eu tenho aqui um atestado que alguém veio aqui e olhou e falou, ó, você está bem preparado aqui com os controles para que o meu filme não vaze. Então, isso acaba gerando um valor para a indústria. Ele fechou esse painel trabalhando justamente esse ponto, ó, a vantagem competitiva e o valor que essas certificações podem trazer para as empresas. Acho que a gente atendeu o objetivo lá na hora, para quem ficou até o final do dia lá já um pouco cansado, mas atendeu o objetivo ali do pessoal ver, poxa, isso é importante e talvez é um caminho que eu possa seguir também para a minha empresa. Então, esse era o recado para passar ali, para a gente fechar o dia nosso de segurança. É muito importante, né? Ainda mais tratando no tema que a SET se debruça, né? Exatamente. Essa visão da cadeia de suprimento completa, né? Isso vale, sabe, segurança de maneira geral, vale para a cadeia de produção de conteúdo. Porque assim, você começa a focar muito na sua empresa e esquece, como ele falou, né? Ninguém faz nada sozinho. Você começa a ter serviço terceirizado, complementado e tal. Aquilo vai virando um ecossistema tão grande que se você olha só para a parte do problema, o atacante ou o cara que quer roubar um dado ou piratear alguma coisa, ele vai olhar para aquilo que ele consegue atacar mais fácil. Então, basta ter um cara que é comum, às vezes, a múltiplas empresas, né? Ele estar vulnerável, o cara consegue, no único ponto, ter acesso a conteúdo de um monte de empresa diferente. E a gente tem visto isso nos grandes vazamentos acontecendo, grandes ataques que acontecem. E aí, quando você tem essa cadeia... nossa própria indústria, né, Edu? Se a gente pegar aqui, puxar na memória alguns incidentes que aconteceram com grandes estúdios no passado, quando investigou, o vazamento não aconteceu no estúdio grande, aconteceu num parceiro que foi fazer alguma atividade naquele material para enriquecer, pós-produzir, alguma coisa assim, e de lá que aconteceu o vazamento que globalmente teve notícias em todos os lugares. É muito comum você pegar essas cópias que vazam, né? Ah, vazou sem estar aqui com efeito especial 100% produzido. Por quê? Vazou nesse momento. Não foi no momento final que já está na mão da indústria que vai só botar no cinema, não. Vazou naquela etapa anterior porque foi o ponto mais fraco que tinha ali, naquele ponto. Então, quando você tem essa cadeia realmente representada e protegendo, você vai produzir e você começa a escolher os caras que se preocupam com isso também, você consegue realmente deixar de se preocupar tanto assim. Você foca na sua cadeia e na hora de contratar, procura aqueles caras certificados. E isso enriquece o valor. Muito legal. Então, acho que é isso, né, gente? O papo foi muito bom aqui. Acho que a gente até passou da hora aí. Nada que não tenha valido muito a pena. Com certeza. Maravilhoso. Que são assuntos bem densos, né? Apesar da gente ter pincelado aqui neles, acho que a gente poderia ter um podcast sobre cada assunto aqui. Resumir um dia inteiro aqui, né? Pois é. Resumimos em 50 minutos, um dia inteiro. Pô, arrasaram, que isso. Poder de síntese, ó. O melhor disso tudo é que, acho, pelo menos os retornos que eu recebi até agora, os feedbacks de quem participou, todos acharam muito bons. E isso tende nos próximos anos, que a gente continue até consolidar essa segunda-feira da segurança ali, que todos já a reconheçam, né, como sendo um dia ali importante, que fundamentalmente, na minha visão, e aí eu sou uma visão, né, um pouco... Não, mas a gente tá com você, brasileiro. Vamos torcer pra rolar, segue todo ano. Uma visão aqui um pouco contaminada, né, porque a gente trabalha com isso, mas não dá mais para fugir desse assunto. É preciso que a gente traga todo ano ali temas, porque certamente até o ano que vem vão acontecer coisas que a gente vai precisar debater lá naquele congresso, falando, como é que isso pode atrapalhar, né, ou impedir, ou parar a operação da indústria, e a gente está discutindo sobre isso. Segurança é um assunto que a gente não pode mais fugir dessa conversa, né? Seja para a parte de pirataria, seja para a parte da operação, ou seja para a parte dos fakes, enfim, não tem como mais fugir. Acho que essa segunda-feira de segurança fica aí para os próximos anos. A gente fala de indústria de mídia, mas segurança, hoje em dia, ela é atenção em todas as indústrias, né? Porque a gente fala muito com um profissional que está começando agora no mercado, assim, cara, se você começar a trabalhar em segurança, você não vai se limitar a trabalhar somente nesse setor. Você vai trabalhar em vários setores. A segurança tem vários setores que você precisa aprofundar. Lógico, você vai ter um cara especializado em conteúdo de mídia, mas um cara que também é especializado em conteúdo DLP, vazamento de dados, Data Loss Prevention. Tem outras cadeiras ali em volta que isso é comum a milhões de indústrias diferentes. Exato. Muito legal, gente. Que bom ter vocês aqui. O papo por mim, acho que deu pra gente entender como é que foi um pouquinho da SET Expo, no Dia da Segurança. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Porque eu sei que não é fácil tirar aqui 1h30 para ficar com a gente aqui
num bate-papo, mas é um bate-papo muito importante, né? Porque a gente também está levando para fora aí esse conhecimento que vocês compartilharam lá na SET, né? E é isso, gente. Vou agradecer vocês, gente. Eu tentei fazer uns negocinhos no meio, mas quando o assunto é segurança, o negócio é sério, gente. Não deu para fazer muita piada hoje, não. Mas muito obrigada de verdade por terem compartilhado tanto conhecimento com a gente. Obrigada também por ter ficado aqui fazendo de um jeito mais aquecido ali o papo, Marcela. Acho que se der para fazer essa colinha, viu? Alô, galera da produção, se der para fazer a colinha com a Marcela mais vezes, a gente aceita. Vamos junto. Vou pensar. Muito obrigada, gente. Vou pensar no seu caso. Ô, louco. Mas a gente pede ao vivo para essas coisas mesmo. Obrigada, gente. Então, obrigada, Valeu, pessoal. gente. Obrigado aí pelo tempo. Aliás, desculpa por ter eventualmente